Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, o nosso quadro aqui na Rede A Notícia do Ceará, sempre recebendo uma figura pública, uma personagem política aqui na Rede ANC. Hoje estamos recebendo o deputado federal Luiz Gastão, que já esteve aqui na Rede ANC numa outra condição. Hoje volta aqui para a gente ter uma nova conversa. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Rede ANC. Pegando a sua mão, se eu voltar mais vezes, seja muito bem-vindo. A grata satisfação de estar lhe recebendo de novo aqui nas nossas dependências. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade e sempre possível vamos estar junto aqui. Muito bacana. Deputado, agora sim posso chamar de deputado? Agora pode. Ah, sim, com certeza. É uma nova experiência, né, na sua trajetória. O senhor que sempre foi ligado ao ramo empresarial, como é que tem sido, né, essa atuação? Agora em fevereiro o senhor já vai para o terceiro ano do seu primeiro mandato. Olha, tem sido uma experiência, eu digo, muito rica e muito. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a política, principalmente com o Congresso. Acompanho, sempre acompanhei projetos de lei, ações que tinham no Congresso por conta das nossas entidades clássicas, dos nossos setores econômicos. Mas depois que você entra lá dentro e você passa a militar lá dentro, a escrever as leis junto, participar das comissões, você tem uma nova visão e eu posso dizer que engarei não só uma nova visão, mas você começa a compreender melhor o funcionamento da casa. Como se dão as discussões, como se dão os acordos, de que forma você faz um projeto, e realmente lá é um parlamento, onde o projeto entra e você tem que, com muita, diria, competência, poder vender o que você está querendo, mas também ter a condição de conceder algumas coisas para fazer com que o projeto ganhe, ou ganhe vida e que você possa aprovar, né? A gente costuma dizer que não adianta você querer botar um projeto só com um lado, porque senão você vai olhar para o painel e não vai ter voto para poder aprovar o projeto. E aí você tem que justamente ter esse diálogo e fazer com que se veja isso. Agora, tenho me surpreendido positivamente, apesar de alguns que não têm, eu diria, esse tão espírito público, mas eu diria que a grande maioria dos deputados tem sim uma determinação, uma vontade de servir, de ajudar o país. Embora com vertentes também diferentes, com ideologias diferentes, e muitas vezes chegam ao Congresso para defender suas bandeiras e alguns acabam de uma forma muito sectária ouvindo as suas bandeiras e não tendo essa capacidade de ouvir todos os lados e já vão com ideias pré-concebidas, o que dificulta, em alguns momentos, a tramitação de alguns projetos através de obstrução e de ações normais. Mas eu posso dizer que estou satisfeito, estou feliz dentro do Congresso hoje, tive a oportunidade de ver talvez um dos projetos mais importantes para a vida brasileira, que foi a reforma tributária, há mais de 40 anos sendo discutidas no Congresso, e nós temos tido o prazer de ver, inclusive ontem, o presidente sancionando a lei que tratou da regulamentação da reforma tributária, que eu não tenho dúvida, será um marco na história do Brasil com relação à nossa relação tributária. Dentre vários outros pontos que têm sido aprovados pelo Congresso, que tem se mostrado um Congresso estritamente trabalhador e que visa justamente produzir muita coisa. Deputado, o senhor falou na questão da reforma tributária, já adianto aqui um ponto da nossa entrevista, o senhor acompanhou de perto as tratativas, o senhor acredita que o Brasil demorou um pouco para tratar desse tema, para discutir sobre isso, para levar essas informações para a população, para que houvesse essa ampla discussão? Olha, é aquela coisa, eu acho que nós demoramos muito, mas graças a Deus aprovamos. É, dizem que houve pouca discussão, mas eu posso dizer que dentro do Congresso a discussão da regulamentação da reforma tributária teve maior número de audiências públicas, o maior número de ouvintes de entidades, mesas redondas com várias entidades participando, até do que durante o período da Constituinte. Nenhuma outra ação dentro do Congresso teve tanta escuta, teve setores econômicos que chegaram a ser ouvidos por mais de 3 vezes por um grupo, inclusive com a inovação do presidente Arthur Lira, que montou um grupo de 7 relatores e nós pudemos fazer, dentro do espírito de corpo de parceria muito forte, eram os 7 principais partidos políticos do Congresso, nós estávamos lá representando o PSD, o que para mim foi uma honra muito grande.
Pela própria história que eu tenho com relação ao comércio, com relação a essa relação que nós sempre tivemos com o comércio de bens e serviços e a experiência na frente da FEComércio e mesmo na Confederação com relação a essas atividades. Então, contribuímos muito para esse projeto que foi aprovado e, sem sombra de dúvida, nós precisamos avançar também na reforma administrativa, nós precisamos avançar em outros temas. E eu lembro, a reforma tributária é só sobre os impostos sobre o consumo. Nós deveremos e precisamos votar agora o imposto sobre a renda. E aí, sobre o imposto sobre a renda, é uma outra discussão complementar a essa que nós terminamos agora. Os efeitos da reforma tributária, quando é que o consumidor vai poder estar sentindo esses efeitos, esses benefícios trazidos após essas tratativas? Olha, ele vai sentir de forma plena em 2033, quando ela for implementada no seu todo. Mas eu acredito que a partir de 2026, quando ela iniciar com alíquota pequena, já com fase de teste de algumas alíquotas, e principalmente, eu diria que já no segundo semestre desse ano, quando eu acredito que vários segmentos já estão debruçados sobre a reorganização do seu sistema, inclusive estados e municípios que vão precisar revisar os seus planejamentos a médio e longo prazo, de que forma vão atrair empresas, de que forma vão induzir o desenvolvimento desses municípios e dos estados brasileiros, até porque não existe desenvolvimento sem empresário. Quem produz são as empresas, que geram emprego, geram renda, e através desses empregos elas também geram a renda para as pessoas que acabam consumindo, e esse consumo também vira imposto. Então, o Estado, na realidade, administra esses impostos que são gerados pela sociedade como um todo. Então, eu acredito que na sua plenitude, a partir de 33. Mas, a partir de 2026, eu acho que nós já vamos começar a ter uma ideia do que será o Brasil depois dessa reforma. O senhor tem encontrado colegas lá no Congresso que abraçam essa causa também, essa bandeira do meio empresarial, que reconhecem a importância de discutir sobre esse tema, que é super importante para a economia do país também. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Brasil ele precisa se rediscutir e discutir alguns temas. Como, por exemplo, essa semana a gente estava começando uma discussão, eu tenho começado a discussão também, não só por conta da reforma tributária, mas uma coisa que nós temos que discutir, que são os programas sociais. É fato e é necessário que nós tenhamos programas não só de complementação de renda, mas programas que visem principalmente socorrer aquele mais necessitado para que a pessoa possa ter uma sobrevida. Mas nós não podemos, infelizmente, o país está virando uma ação onde esses programas sociais viraram não programas temporários ou de socorro à população, estão virando formas de vida e pessoas estão deixando de trabalhar para ficar apenas recebendo programas do governo. E isso para o país é extremamente danoso, para a pessoa e para o ser humano também é danoso, porque aquela pessoa acaba deixando de ser produtiva, acaba deixando de ser reinserida na sociedade e fica simplesmente vivendo de programas sociais. Volto a dizer, defendo a manutenção dos programas sociais, não sou contra, mas nós precisamos reforçar ainda mais aquele que trabalha. Então, aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, nós precisamos pensar numa maneira de que, para que ele não venha para o programa social, a empresa possa receber do governo um subsídio por estar empregando aquela pessoa e aí poder pagar um salário melhor, porque aí você também aumenta a renda e prioriza aquele que está trabalhando, que está sendo produtivo, que está ajudando o Estado. É exatamente sobre esse ponto que a gente queria conversar com o senhor, é como é que a gente muda essa realidade, né? A vida ela acontece muito nos municípios, e alguns dados revelam que em alguns municípios, principalmente no interior, existem mais pessoas que se beneficiam do assistencialismo do que propriamente estão de carteira assinada. Como é que a gente pode mudar essa realidade que vai exatamente dentro desse assunto que o senhor acabou de abordar? Olha, primeiro nós temos que ter a coragem de dizer que houve um erro na implementação desse programa. Quando se iniciou o programa Bolsa Família, se tinha um intuito para que aquelas famílias que não estavam conseguindo manter seus filhos na escola, elas pudessem ter um Bolsa Família para poder manter a sua subsistência para arrumar um emprego. Nós tínhamos um percentual
pequeno de pessoas que poderiam ser beneficiados desse programa, mas também tinha um grande erro. Aquelas pessoas que recebiam Bolsa Família, se conseguissem um emprego ou tivesse alguma atividade com renda, elas perderiam o Bolsa Família. E isso desestimulou a pessoa a trabalhar para ter uma renda complementar, porque se ela fosse ter essa renda complementar, ela perderia o benefício. Nós temos o seguro-desemprego, que quando a pessoa trabalha, ela perdendo o emprego, ela fica até 6 meses recebendo um salário para poder se recolocar no mercado de trabalho. Então, esses benefícios, eles têm que também serem geridos pelos estados e pelos municípios. Não pode ser só um programa do governo federal. E eu vou começar uma discussão, e tenho começado a discussão, defendendo de que dentro desses valores de investimento que nós vamos ter quando acaba a guerra fiscal por conta da reforma tributária, os estados passarão a gerir um fundo para induzir o desenvolvimento. E esses fundos, eu acho que eles têm que ser investidos para diminuir o número de beneficiários de Bolsa Família dentro dos municípios e dentro do estado. E aí, você fazer a indução de geração de emprego, de geração de renda e priorizar justamente o empreendedorismo e a feição de atividades empresariais mais sólidas, que deem sustentação a isso. E programas como compra direta da agricultura familiar, fortalecer o artesanato, fortalecer o micro e pequeno empresário, até porque nós no estado do Ceará temos mais de 70% de todo o produto interno bruto através do comércio de bens, serviços e turismo. Então nós temos que ter uma indução ainda maior para esses segmentos e para o apoio para o desenvolvimento desses serviços no estado. Fora esses serviços, tem outro que precisa, outro segmento, outro setor que precisa de um olhar mais atencioso para alavancar a geração de emprego e renda no nosso estado? Olha, todos. Agora, o governador Eumano, inclusive, agora está fazendo uma reforma dentro do secretariado. O Domingos Filho, nosso presidente do PSD, assumiu agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu não tenho dúvida que, sob a liderança do deputado, presidente do Domingos Filho, do secretário Domingos Filho, nós vamos ter um avanço muito grande no desenvolvimento das vocações regionais que o Estado já tem. O Estado tem uma vocação em cada região do Estado, com empresários nessas regiões e possibilidades de novos investimentos, não só de indústrias, mas também de equipamentos turísticos, de infraestrutura que precisa ser feito. Então, o fortalecimento da atividade empresarial em cada região dessa, dentro das suas vocações, propiciando com que a gente possa criar emprego, criar renda e fazer com que aqueles empresários que estejam lá possam circular maiores serviços, é muito grande. Nós estamos também dentro do sistema Fé-Comércio fomentando agora o fortalecimento das cooperativas. Então, credenciando e capacitando cooperativas que trabalham com a agricultura familiar, propiciando que em 1 ano e meio nós já tenhamos comprado 30 milhões direto da agricultura familiar para atender, num primeiro momento, os restaurantes do sistema Fé-Comércio, do SESC e do SENAC, onde hoje produzimos mais de 20 mil refeições por dia. Mas estamos aí ampliando essas ações agora com o Sindicato de Bares e Restaurantes, com a Brasel, com hotéis, e queremos também com a rede de supermercado. Para quê? Para que nós possamos, fortalecendo essas ações, fortalecer o cooperativismo no Estado, fortalecer a agricultura familiar e que esses produtos possam ter perenidade e possam estar também dentro disso. Na hora que você fomenta isso, você mantém o homem no campo, você dá a condição para ele trabalhar no campo, você dá a garantia principal que ele precisa de vender o que ele produz. E com preços sem atravessador, indo direto para quem está consumindo, e garante também uma utilização melhor com baixo agrotóxico, com baixo uso de defensivos, garantindo uma alimentação ainda mais saudável. Então, esses são metodologias que eu acho que devem ser reforçados. E aí, com isso, nós temos várias cadeias produtivas, como o camarão, como a própria pesca,
como a nossa pecuária. Então, várias outras atividades que vão complementar essas ações. A que só falou no meio rural, só para puxar algo aqui que não estava no nosso roteiro, mas eu acho interessante saber da sua opinião sobre essa autorização, né, para pulverização de agrotóxicos por drones aqui no Ceará. Você acompanhou tudo isso? Qual é o seu posicionamento em torno desse assunto? Olha, eu sou favorável, eu acho que o governador Elmano está sendo injustamente atacado por conta de uma ação dessa. É importante nós colocarmos que nós estamos apoiando a pulverização idônea em segurança do trabalhador que está no campo. Porque hoje, se ele não estiver usando esses fertilizantes através de drones, ele vai estar muitas vezes com aquela máquina nas costas ou com aquele pulverizador que é utilizado nos fumacê da dengue. E antigamente você jogava isso por avião. Quando você joga isso por avião, você não garante que ele caia só naquele local da produção. Ele espalha para uma. O nosso vento é muito forte, ele espalha para uma região muito maior. O drone não. O drone ele vai com acompanhamento do seu voo, ele voa rente ali a plantação, ele dissolve o líquido em tudo em cima da plantação. Então, e você tem como mensurar a hora que ele saiu, a hora que ele fez essa aí. E outra coisa, você dá garantia. Nós já tivemos aqui uma das maiores produções de algodão do Brasil, que foi completamente dizimada, por quê? Pelo bicudo, por uma praga. E se nós não tivermos maneiras de atacarmos essas pragas, nós não podemos dar a competitividade para o nosso produtor. Não é o grande produtor, não. É o pequeno e o médio produtor também que precisam utilizar isso. Exato. E essa técnica hoje dos drones é utilizada em todo o Brasil. O estado do Ceará era o único estado onde os nossos produtores concorriam com os outros estados de maneira desigual. Você imagina um estado que tem um nível de produção por conta da utilização, com uma produtividade maior do que a nossa. Então, o custo da produção para o nosso produtor é maior, o produto dele ele vai vender pelo mesmo preço no mercado e, lógico, você vai começar a, dentro dessa lógica de mercado, vender menos e perder competitividade. Então, essa ação ela vai dar para o nosso produtor uma melhor produtividade. É óbvio que você vai discutir que dentro do meio ambiente você tem que usar cada vez menos fertilizantes, agrotóxicos, tudo bem. Isso não se discute, ninguém está autorizando a utilizar e jogar veneno como estão querendo botar na plantação. Isso não é verdade. Todos os produtos que estão sendo pulverizados são produtos autorizados por todos os órgãos competentes e que são utilizados em todo o produto na rede nacional. O que se discutiu é a forma de botar isso. Eu concordo que não deva se autorizar através de voo, por conta da altitude que você bota e da falta de condição. Mas, através dos drones, você dá uma segurança principalmente para o agricultor e para o trabalhador da agricultura. Perfeito. O senhor está no Congresso podendo propor, tem a visão empresarial e também está como presidente da FEComércio, que tem esse papel de deixar um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento empresarial. Eu queria que o senhor destacasse um pouco da sua atuação à frente da FEComércio, por gentileza. Olha, desde que eu estou à frente da FEComércio, nós temos buscado fomentar o desenvolvimento, ajudar as empresas, ajudar os diversos segmentos que estão dentro da nossa base de apoio, desde o segmento de TI, o segmento de serviços, do comércio de bens, todo o comércio. Mas nós temos ainda uma competição extremamente injusta entre vários segmentos em vários setores, como, por exemplo, o atacado sobre o varejo, onde o atacado tem uma isenção de imposto diferente da do varejo. Nós já vimos aí alguns segmentos serem completamente dizimados por conta dessa competição. Com a reforma tributária agora, do consumo, nós vamos ter uma competição mais justa de todos os segmentos. E nós vamos poder fazer com que as empresas possam competir dentro, não porque a empresa que veio do outro estado para aqui para o estado do Ceará está competindo com o imposto que ela está tendo a isenção no outro estado e compete de uma maneira diferente, mas de uma maneira mais justa. Então eu acho que nós vamos viver grandes momentos
de transformação desses segmentos, e nós do Sistema Fé Comércio já estamos nos preparando, não só para assessorar todos os sindicatos, todas as atividades econômicas que estão na nossa base, mas principalmente com o Estado e as prefeituras para que a gente possa colaborar com o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará. Vamos falar de política, vamos falar do PSD, que teve um destaque em todo o Brasil, elegeu 855 prefeitos no ano passado, elegeu 16 aqui no Ceará. Já feliz com o partido, com o desempenho, é dentro do esperado o desempenho do PSD, não só no Ceará, mas em nível de Brasil também? Olha, eu posso dizer que estou muito confortável e satisfeito de estar no PSD, que é um partido de centro. Eu estava ontem, inclusive, participando do almoço com o deputado Domingos Neto, com o nosso ministro Fávaro da Agricultura, que esteve aqui pelo Ceará, e discutindo com ele essa facilidade que nós temos e da identidade que nós temos no PSD. Nós discutimos pautas para o bem do Brasil e soluções para o dia a dia do Brasil. Nós não estamos nos preocupando com essa polarização que existe de sou da extrema-direita, sou da extrema-esquerda. Nós acreditamos que os extremos são ruins para o país, mas que o centro, a consciência, a possibilidade de conciliar interesses, mas, acima de tudo, trazer solução para o dia a dia das pessoas é o que vai importar para o nosso país, é o que vai importar para a nossa população. Em termos de Ceará, estamos muito felizes porque tivemos realmente uma participação, temos uma afinidade dentro do partido para buscar justamente soluções para o povo do Ceará e fortalecendo ainda mais. Acredito que nós vamos sair ainda maiores nas próximas eleições, vamos buscar concretizar cada vez mais essa visão do PSD. Estamos aí com o nosso presidente a nível nacional, o Kassab, discutindo e poderemos ter em breve o anúncio de uma formalização de uma incorporação do PSDB e do Cidadania, onde nós teremos ainda uma quantidade maior de deputados, uma amplitude maior com governadores no Brasil e fazendo com que o PSD seja cada vez mais um partido forte, não só em termos de Ceará, mas em termos de Brasil. Essa proximidade com o governador Eumano de Freitas tem sido benéfica? Como é que você está avaliando? Olha, eu acho que não só com o governador Eumano de Freitas, mas também com o prefeito Evandro Leitão, que nós participamos da eleição dele, nós temos aí a Gabriela como vice-prefeita, estamos discutindo aí as melhorias que devem ser feitas para a cidade, as soluções dessas ações, mas sempre colocando de que nós do PSD temos sim uma bandeira, temos sim as nossas, o nosso pensamento, as nossas ações, respeitamos os partidos que estão coligados dentro dessa base, acreditamos que o governador Eumano está fazendo um bom governo, está buscando também beneficiar os mais pobres, os mais carentes, principalmente com o programa Ceará Sem Fome, dentre outros programas, mas também está com um olhar muito firme para o desenvolvimento do Estado, para as condições de desenvolvimento do Estado, para fortalecer o empreendedorismo e as empresas dentro do Estado do Ceará. E isso nos move, nós achamos que nós temos muito a colaborar com essas ações e a colaborar com esses projetos dentro do partido, mas sempre colocando, mantendo sempre a cara do PSD e as ações do PSD. Perspectivas para essa próxima gestão de Fortaleza, 17 dias após aí o mandato, né, assumido, é muito cedo para fazer algum prognóstico? Não, eu diria que eu não tenho dúvida que o Evandro e a Gabriela vão fazer uma grande gestão. Ele já começou a mostrar que veio, já está aí cortando, como se diz na própria carne, menos pelo valor que está sendo cortado dos salários e das ações, mas pelo gesto que está mostrando de que todos nós precisamos dar as mãos e saber que a campanha acabou. Agora é fazer com que o destino do fortalezense, é fazer com que os serviços da prefeitura cheguem cada vez mais e com mais eficiência a toda a população. Que a gente possa melhorar o nível da saúde, o nível da educação, os acessos e a própria ação dentro da cidade e principalmente os espaços de lazer para o fortalezense, olhando sempre para a cidade como um todo e não apenas para alguns bairros. Muito foi destacado no período da campanha a economia de Fortaleza como a maior do Nordeste.
E aí nós observamos nesse período de transição, a equipe do prefeito Evandro Leitão revelou coisas assim, prejuízos deixados pela administração anterior. Como é que o senhor tem avaliado esse cenário, o saldo deixado por Sarto na Prefeitura de Fortaleza? Bom, você me dá a oportunidade de esclarecer um ponto que eu acho principal para a gente entender. Fortaleza hoje é o maior PIB do Nordeste. Fortaleza hoje é referência do Nordeste. Prioritariamente, mais de 80% disso por conta do comércio de bens e serviços da cidade. Mais do que isso, 71% por conta dos micro e pequenos empresários da nossa cidade. Ou seja, é o setor produtivo que tem ajudado nesse desenvolvimento. E a prefeitura, na gestão do Sarto, se mostrou completamente incompetente para gerir os recursos públicos e fazer com que isso pudesse ser feito de uma forma mais, eu diria, harmônica para a cidade como um todo. Então, não adianta só você fazer obras por fazer obra física. Nós temos que fazer o que o Evandro e a Gabriela estão fazendo agora. É buscando cuidar das pessoas, cuidar da cidade e fazer com que as pessoas possam ter uma vida melhor, mais digna e com melhor condição de andar e de sobreviver nessa cidade. Evandro Leitão vai poder contar com o deputado Gastão para ajudar no desenvolvimento de Fortaleza e a executar esse plano de governo aqui na capital? Ele sabe que conta comigo desde a primeira hora, não só comigo, mas com todo o PSD. Comigo, com o deputado Domingos Neto, com o deputado Célio Studat, com o nosso presidente estadual Domingos Filho, agora secretário de Desenvolvimento Econômico, e principalmente com uma joia que nós temos no partido, que é a nossa vice-prefeita Gabriela, a bancada de vereadores, não posso deixar de falar em toda a bancada de vereadores do PSD e toda a relação que nós temos. Então, o Evandro conta, assim, com o partido como um todo e com o meu empenho pessoal dentro da sua gestão. Domingos Filho demonstra mais uma vez a sua liderança, recebendo o convite para fazer parte, agora já fazendo parte do governo Ramon de Freitas. Sem sombra de dúvida, isso mostra com que cada vez mais ele tem conduzido o partido por caminhos corretos, tem construído e caminhando para cada vez mais nós colocarmos o PSD no local que ele merece. Perfeitamente. Queria que o senhor pudesse avaliar também como é que o senhor tem visto, né, o governo Elmano de Freitas. Ele aí sucede Camilo Santana, que saiu com 80% da aprovação quase da população do Ceará, que já era um desafio assumir alguém que deixe essa popularidade. Imagine quando você pega um estado com as suas dificuldades, você, primeiro mandato, tentando implementar suas ideias, a sua cara. Como é que você tem avaliado aí o governo de Elmano de Freitas? Olha, nós estamos passando por uma transformação. Se nós formos ver no quadro político do estado do Ceará, o governador Elmano tem feito o início de um novo tempo para o Ceará. Você colocou muito bem, o Camilo foi um excelente governador, saiu com 80% de aprovação, mas o Camilo herdou ainda muito do que vinham dos governos anteriores. Desde a era se você pegar desde a era do Tasso, passando pelo Lúcio, pelo Tasso, Ciro, depois Lúcio, depois Cid, até chegar no Camilo, nós vamos ver que o quadro político que norteava o Estado, que cuidavam das decisões do Estado, em todos os governos você tinha algumas pessoas que sempre estavam lá, que faziam parte desse grupo. E a partir agora do governo Elmano, você está vendo um novo time se formar e é preciso que esse novo time tenha um pouco mais de tempo para criar maturidade, para criar experiência também, mas acima de tudo implementar, como você bem colocou, as suas ideias e em prática seus projetos. Então ele precisa assim avançar um pouco mais. Eu acho que com essa reforma que ele fez agora esse ano, ele traz também novas personalidades e algumas com mais experiência, né? Que é aquela coisa, às vezes você vai botar um time para jogar futebol, você bota aquele jogador novo que corre muito, mas você bota aquele mais experiente que sabe parar, cadenciar o jogo. E eu acho que agora ele está fazendo isso no governo dele, está trazendo pessoas que vão ajudá-lo nessa cadência e nessa formulação. Mas ele tem feito um bom governo, os números do governo Elmano são excelentes, se você for ver, em todos os seus aspectos. Agora, nós precisamos entender que nós estamos no campo da política, e no campo da política nós precisamos também ocupar esse espaço da boa política. Hoje se fala muito
entre alguns que querem negar a política. Eu hoje sou político, eu não posso falar mal da política. Você pode até falar mal, e nós podemos falar mal sim, dos maus políticos, daqueles políticos que se utilizam da política não para servir, que eu acho que é a grande finalidade de todo político deveria ter. Eu estou na política não para me servir. Eu estou na política para servir ao povo do Ceará, para servir ao povo do Brasil. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, entram na política querendo se servir da política e ficam querendo negar a política estando dentro da política. E aí criticam algumas ações, mas quando você vai ver, fazem e são useiros e vezeiros em fazer essas mesmas ações. Então, essas pessoas, aqueles que hoje estão dizendo uma coisa, amanhã já estão dizendo outra, e mudando de opinião muito facilmente, eles acabam querendo conduzir a população ao engano, buscando conduzir as pessoas a terem uma ideia do que não é a verdade dos fatos. Eu acho que cada vez mais, aí eu parabenizo vocês aqui da ANC e a todos que fazem imprensa de qualidade, a imprensa séria, buscando trazer a informação correta e dar à população a verdade dos fatos. E não, como infelizmente nós vemos hoje, muitas pessoas querendo fazer narrativa e trazer narrativa de pontos que não são verdades, mas que fazem realmente com que a população, já cansada de todo o temor, já cansada de algumas ações que não são benéficas para a população e que sim, são praticadas por alguns políticos, por alguns governos, elas precisam ser sanadas e serem modificadas. Deputado, só antes, dois pontos antes da gente finalizar, olhando um pouco para o futuro, né, o que que a população do Ceará pode esperar do mandato de Luiz Gastão, se tem algum projeto, algo que seja prioridade nos próximos meses do seu mandato, que o senhor possa revelar aqui para a gente no Destaque ANC. Olha, vocês podem esperar trabalho. Sem sombra de dúvida, vocês podem ter a certeza de que eu vou trabalhar, vou me dedicar, vou participar cada vez mais das discussões dos temas para o Estado do Ceará, para os temas nacionais. Acredito que nós precisamos sim reforçar cada vez mais o trabalhador, o emprego, e dar a esse trabalhador garantia, buscar soluções para os problemas que se tem com relação à gestão da saúde a nível nacional, os programas sociais precisam de uma revisão para apoiar ainda mais a população, mas, acima de tudo, trazer mais dignidade e dar maior condição. Hoje nós temos vários empresários, várias empresas já com dificuldade de contratar mão de obra, com dificuldade de arrumarem trabalhadores capacitados, apesar de vários institutos, como o próprio Senac, formando pessoas e tudo, mas porque muitas vezes as pessoas já não querem trabalhar porque querem viver de benefícios. Então nós temos que tomar um cuidado, porque isso faz com que nós tenhamos uma população que vai cada vez mais estar, eu diria, à mercê da sua plenitude da vida. Nós, seres humanos, temos uma plenitude da vida e mesmo como cristão, que sou e por ser praticante, nós sempre temos que ter também trabalho e buscar colaborar. Perfeito, então. E assim nós finalizamos mais uma edição, mais um recado para a população. Agradeço a sua presença. Desejamos que o Obrigado, senhor volte Felipe. aqui de novo, que não demore muito. O seu recado para a população do Ceará, por gentileza. Queria só agradecer mais uma vez ao povo do Ceará, dizer que estou muito feliz com o que tenho feito, agradecer todo o carinho, toda a receptividade que tenho tido em todos os locais que tenho ido, em todos os ambientes, e que vocês podem continuar contando conosco, com o nosso mandato, com a nossa dedicação para melhorar a sua vida, melhorar o seu estado e melhorar a sua cidade. Um forte abraço a todos os cearenses. E com esse recado, nós ficamos por aqui com mais uma edição do nosso Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até a próxima.